E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei no último vídeo, que era dividir em três partes, né? A primeira parte era usar o teorema do valor médio e o teorema fundamental do cálculo para encontrar os limites do valor da sua integral, né? Integral de 1 de x calculado entre 1 e 5, né? Na letra B, calcular propriamente o valor da integral. E a letra C é verificar se a letra A é uma boa estimativa para o nosso valor do logaritmo de 5. Então, bom, vamos começar, né? Começar pela letra A. O teorema do valor médio, né, vai dizer que se a nossa f é diferenciável, né, no intervalo entre A e B, e contínua, né, no intervalo entre A e B com as extremidades inclusas, né, então existe um valor C em que a nossa que vai estar entre A e B, de tal forma a termos, né, que a nossa o valor de f de B menos f de A, tá, dividido por B menos A, é uma derivada dessa f calculada no ponto C, tá? Então, no nosso exemplo, né, o nosso f de B menos o nosso f de A é a nossa integral de 1 a x dx. 1 a 5, tá? E, né, a nossa f', né? F' é 1 sobre x, tá? Então a gente consegue verificar, né, que o nosso intervalo, né? O nosso intervalo é um intervalo fechado entre 1 e 5, tá? Então, usando assim o teorema do valor médio, a gente vai ter o seguinte, né? Reescrevendo, né? A gente vai ter que a integral de 1 até 5 de 1 sobre x dx, dividido por 5 menos 1, é igual a 1 sobre c, tá? Então, para algum c entre 1 e 5, tá? Você tem que viver entre os limites. Então, em outras palavras, a gente vai ter que a nossa integral ela vai ser 4 sobre c, tá? Para algum c, de novo, entre 1 e 5. No intervalo entre 1 e 5, né, o nosso f' de x é igual a 1 sobre x, e ele é maior que quando o nosso x é igual a 1 e menor que quando o nosso x é igual a 5. Então a função f' de x ela é decrescente, né, ao longo de todo o intervalo. Então a gente conclui dessa forma que o nosso, isso aqui a gente, pela propriedade do teorema, o nosso C ele vai estar entre 1 e 5, né? E obviamente, né, se a gente fizer a nosso C como denominador, a gente vai ter que 1 é maior que 1 sobre C e maior que 1 sobre 5. Ok? Bom, mas a gente não tem 1 sobre C, né? A gente tem a condição de 1 sobre 4, né? Desculpa, 4 sobre C. Então, para a nossa condição, a gente vai ter o seguinte: 4 vai ser maior que o nosso valor, né? Que é isso aqui, que nada mais é do que a nossa integral. 1 sobre x dx, tá? E isso é maior que 4 quintos, tá? Ou seja, né, de forma equivalente, se a gente for lá colocar na calculadora, a gente vai chegar aqui 0,8, que a nossa integral vai ser algo entre 0,8 e 4, tá? Se a gente for calcular
propriamente o valor na letra B, né? A letra B pede para a gente calcular o valor dessa integral, né? Então, se a gente for fazer a letra B, a gente vai usar o teorema fundamental, obviamente, né? Então a gente vai chegar aqui, a integral que a gente quer é a função logaritmo, né? Isso calculado nos nossos limites. O que é isso? Isso aqui é logaritmo de 5 menos o logaritmo de 1, tá? Logaritmo de 1 é 0, então isso aqui é só o logaritmo de 5, que é aproximadamente 1,609, tá? E a gente viu na parte A, né, que a nossa resposta está entre 0,8 e 4, tá? Então isso provavelmente está correto. E agora a gente pode checar o nosso trabalho olhando o gráfico da função f' de x, né, igual a 1 sobre x. E aí a pergunta é um bom estimativo para o valor da nossa 5? Do valor de L1 de 5? Vamos ver. No nosso limite inferior, a gente diz que 0,8 é menor que o logaritmo de 5, e isso é um pouco útil, né? Mas a informação que, visto que isso aqui realmente é próximo, né, do valor real, né? Isso aqui é praticamente o dobro, pouco mais que o dobro do valor inferior, mas o limite superior, dizer que o nosso logaritmo de 5 é menor que 4, não é muito útil, né? Então, a gente usando uma calculadora para aplicar a função, aplicando, né, a função e elevado a x para ambos os lados da equação, a gente vai ver, né, que a gente vai ter que 5, se a gente usar essa parte aqui, do lado da direita, a gente vai falar, 5 é menor que e elevado a 4, né? A gente vai fazer e elevado a esse valor de cada lado. E e elevado a 4 é aproximadamente 55. O que, bom, a distância é considerável, né? Não é muito útil o lado da direita. Então, o teorema do valor médio, ele nos deu, nesse exemplo, um limite superior e inferior. Ok, mas eles não são necessariamente uma estimativa muito útil, tá? Isso é só um método para a gente encontrar limites inferiores e superiores. Se esses limites vão estar próximos do valor verdadeiro ou não, é complicado saber. Se a gente estivesse na inocência, fosse pensar que esse valor dessa integral estaria entre 4, não seria a média entre esses limites, por exemplo, que seria a primeira coisa que eu seria tentado a fazer se eu fosse fazer sem nenhum conhecimento de cálculo, a gente chegaria que o logaritmo de 5 é igual a 2,4, né? E é significativamente longe disso aqui. Então, ele nos dá limites, tá? Ele nos dá limites muito melhores do que os nossos limites, que a gente pode concluir, obviamente, que o valor dessa integral vai ser entre menos infinito e infinito, tá? Então é infinitamente menor. Ele nos dá limites em que cada ponto é um número, número real, mas esses limites não precisam necessariamente estar perto, tá? Então não é suficiente para a gente fazer uma boa estimativa assim. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.